Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Ao abrir a Bíblia, ler com muita fé. Ao abrir a Bíblia, ler com muita fé. Em suas palavras firma o seu pé. Em suas palavras firma o seu pé. Viver o Evangelho é o que procura. Viver o Evangelho é o que procura. Na fraternidade com toda a criatura. Na fraternidade com toda a criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Irmãos e irmãs, estamos no 4º dia da nossa novena em honra de São Francisco. É muito bom podermos estar aprofundando no conhecimento deste santo que, após 800 anos, continua a falar tanto para o nosso tempo. Muitos biógrafos falam que Francisco foi um homem totalmente evangélico. O evangelho era a sua bússola, o evangelho era a luz dos seus passos, o evangelho foi sua forma de vida. Ele queria simplesmente viver o evangelho. Que este 4º dia seja para nós também um encontro precioso com o evangelho. Buscarmos cada vez mais viver o evangelho, fazer dele nossa regra de vida, para assim podermos cada vez mais parecer com Jesus Cristo. Que São Francisco nos ilumine, que nós possamos então acolher a palavra de Deus assim como ele a acolheu. Acolher o evangelho que nós vamos agora ouvir, como Francisco acolheu o evangelho e disse: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Que nós queiramos praticar o evangelho de todo o coração. O texto bíblico de hoje, então, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Quem irá proclamar para nós será Fátima de Petrolina, Pernambuco. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça.
Não leve nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Textos evangélicos relacionados à missão fazem parte da vida e vocação de São Francisco. Textos como esse que acabamos de ouvir estão presentes na definição do projeto franciscano. É bom notar que trata-se de textos que remetem ao modelo de vida daqueles itinerantes que caminhavam então com Jesus Cristo. Jesus também foi o itinerante. Por isso Francisco quis ser itinerante. Biógrafos de São Francisco, como Tomás de Celano e São Boaventura, relatam de maneira quase idêntica como Francisco intuiu o seu projeto de vida ao ouvir a leitura da passagem do Evangelho, onde se fala do envio dos apóstolos para a missão. Francisco, ouvindo que os discípulos não deviam possuir ouro, prata ou dinheiro, nem levar bolsa ou sacola, nem pão, nem bastão pelo caminho, nem ter calçados ou duas túnicas, mas pregar o reino de Deus e a penitência, entusiasmou-se imediatamente no Espírito de Deus. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. O Anônimo Peruzino, um dos textos biográficos de São Francisco, relaciona a intuição de Francisco a outro episódio. Acompanhado de Bernardo de Quintavalle, seu primeiro companheiro, e de um certo Pedro, Francisco dirigiu-se à igreja de São Nicolau, onde, após ter rezado, abre o Evangelho e depara-se com 3 passagens. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus, capítulo 19, versículos 21. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 14. Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bastão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas 2 túnicas. Lucas, capítulo 9, versículo 3. Ouvindo estas palavras, Francisco e seus companheiros exclamaram: Eis o que mais queríamos, eis o que procurávamos. Acrescentando então Francisco: Esta será a nossa regra. Ide pôr em prática o conselho que ouvistes do Senhor. Ao se dirigirem a Roma para pedir a aprovação do seu modo de vida por volta de 1209, Francisco e seus companheiros não queriam outra coisa, senão a permissão para viver um modo de vida pobre, a exemplo de Jesus e dos apóstolos, e pregar. Não aprovar tal modo de vida seria desaprovar o próprio Evangelho. Receberam sim da parte do Papa Inocêncio III a aprovação do modo de vida e a licença de pregar a penitência. Inicia-se a partir de então a trajetória de Francisco e de seus companheiros, iluminados pelo Evangelho. A Bíblia é com certeza uma grande referência para Francisco. Ele não quer nada mais que viver o Evangelho. Sua vida será em torno do Evangelho, porque esta é a sua forma de vida. Então, que nós possamos também, cada vez mais, fazermos do Evangelho nosso guia, nossa orientação. Fazermos do Evangelho, de fato, a nossa luz, a luz para os nossos passos. Que nós possamos compreender cada vez mais que uma vida bem vivida é vida vivida à luz do Evangelho. Que São Francisco nos ilumine, que essa sua busca de transformar Evangelho em vida, de se configurar a
pessoa de Jesus seja também nossa meta, que nós cada vez mais possamos parecer com Jesus, que nós cada vez mais sejamos de fato seguidores de Jesus, seus discípulos e missionários. Vamos agora então ouvir a canção que o Gabriel preparou para nós. É Celso onipotente, Senhor, concedei-nos peregrinos que sigamos vossos passos no caminho do amor. A vida franciscana é assim, observar o Evangelho do Senhor, servir a todo mundo alegremente, não se deixar atrair pelo ouro, amar humanamente como Cristo, guardar a união da igreja, pra afugentar a ociosidade perigosa, trabalhar com devoção e entrega, sem perder, porém, o espírito de oração, a qual devem servir todas as coisas. É Celso onipotente, Senhor, concedei-nos peregrinos que sigamos vossos passos no caminho do amor. Hoje é dia da Lurdinha, outro membro da nossa fraternidade, partilhar um pouco da sua experiência de ser franciscana no mundo de hoje. Bom dia aos meus irmãos e minhas irmãs da fraternidade. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Lourdes Calais, faço parte da Fraternidade Santa Maria dos Anjos de Belisário e venho falar para vocês o que é ser franciscano para mim. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu tenho uma afeição muito grande com a natureza, amo preservar a água, gosto muito dos animais e, através do meu trabalho, eu dedico parte do meu tempo para ajudar as pessoas que de mim necessitam. Para mim, seguir os exemplos de Francisco de Assis me motiva a cada dia ser melhor. Viver sempre com alegria, admirar a natureza, ter gratidão por tudo que Deus nos proporciona, ser uma pessoa acolhedora, viver o hoje sem se preocupar com o amanhã. Então, ser franciscano é tudo isso. E eu me sinto privilegiada por ter a graça de fazer parte dessa fraternidade. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Um grande abraço a todos de Aparecida de Belisário. Paz e bem. Obrigado, Cida. Que a alegria de ser franciscano seja de fato a nossa força, nos entusiasme cada vez mais a trilhar esses caminhos de São Francisco. Sebastião Farinhado, Eliane, então, com vocês, para fazermos o nosso momento final da reflexão de hoje. Nesse quarto dia da nossa novena, recordamos uma frase de São Francisco: pregai o Evangelho o tempo todo, se for preciso, use palavras. Por sua vez, o Papa Francisco, a partir dessa frase, compreende que o Evangelho é vivência, é atitude. Papa Francisco diz: Deus nos pede ser povo de Deus, não elite de Deus.
porque os que vão pelo caminho da elite de Deus terminam no clericalismo elitista, que até certo ponto trabalha para o povo, mas não com o povo. Não se sente povo. Peçamos a São Francisco que interceda por todos nós, pelas nossas comunidades. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, Intercedei, pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros intercedei, da justiça e da esperança. Interceder. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. E assim chegamos ao final do nosso quarto dia da novena. Que São Francisco nos inspire cada vez mais a seguir os passos de Jesus Cristo nas trilhas do Evangelho. Que o Evangelho seja vida na nossa vida. Oremos. Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.